sabe, de algo que foi combinado. E a partir dessa convenção que foi combinado algo, todos passam a tomar isso como um costume, como uma tradição. Amém? E eu quero combinar com você nessa manhã. Não deixe o seu ministério morrer. Diga para o teu vizinho, não deixe o seu ministério morrer. Aleluia, glórias ao Senhor. Quero que você continue com o seu coração aberto para receber essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. E nós vamos então acelerar ainda mais para o propósito de Deus se cumprir em nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Reis, capítulo 3. Aleluia. Tem um PowerPoint aí. Amém? Aleluia. Não deixe seu ministério morrer. 1 Reis, capítulo 3, 16 a 28. É a base que nós vamos usar para fazer algumas analogias, para que nós venhamos ter essa palavra para avançarmos nosso ministério em nome de Jesus. Diz assim: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: esse que vive é meu filho, e teu filho é um morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria para fazer justiça. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Tua palavra é direção, tua palavra é o alimento. Tua palavra, Pai amado, nos coloca, ó Deus, no caminho para cumprir um propósito. E neste dia, ó Deus, o Senhor venha falar com cada um de nós. Ó Deus, trazendo, Pai amado, a tua palavra, ó Deus, como direção para as nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Deus, acelerar para esse propósito que o Senhor já determinou para cada um aqui nesta manhã. Que seja assim, Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Digam amém. Aleluia. Queridos, aqui nós acabamos de ver uma história, de ler uma história, e o primeiro episódio, aqui onde o rei Salomão, ele teve que legislar depois de ter recebido ali a sabedoria de Deus. Ele recebeu a sabedoria de Deus, e então veio a primeira causa para ele então decidir a respeito. E nós estamos diante de duas mulheres que elas levaram uma causa para Salomão, e de fato uma causa
dificílima, muito complicada. Essas duas mulheres têm muitas coisas em comum. Primeiro, as duas mulheres eram prostitutas. Segundo, as duas mulheres moravam juntas. Depois, as duas mulheres engravidaram praticamente no mesmo tempo, pois a diferença era apenas de 3 dias de nascimento de uma criança e outra. As duas mulheres tiveram filho menino, e essas duas mulheres tiveram a oportunidade de criar os seus filhos. Diga para o teu vizinho: essas duas mulheres tiveram a oportunidade de criar os seus filhos. Eu quero fazer então uma analogia entre essas duas mães e a liderança. As duas mães e os dons que você recebeu de Deus. Essas duas mulheres e o que Deus colocou na sua mão para cumprir um propósito. E o que nós podemos aprender com essas duas mulheres? Essas duas mulheres apontam aqui para 2 tipos de pessoas, 2 tipos de liderança. Os que aproveitam as oportunidades e os que desprezam as oportunidades. A oportunidades aqui foram igual para ambas. As duas mulheres tiveram o quê? A mesma oportunidade de gerar um filho. Mesma oportunidade, assim como todas as pessoas que aqui receberam de Deus, sabe, receberam talentos de Deus, receberam dons espirituais de Deus, recebeu realmente capacitação, habilidade. Todos nós recebemos algo da parte de Deus como oportunidade para estar numa liderança ou de ter um ministério. Portanto, a nossa analogia, a oportunidade que essas duas mulheres tiveram aqui de criar essas crianças se compara com a nossa liderança, com aquilo que Deus nos concedeu, pois recebemos do Senhor a oportunidade de fazer algo, de cuidar de algo, sabe, de levar alguém a crescer, algo para realmente você ensinar alguém a conhecer o Senhor e também crescer no seu ministério. Nós recebemos e queremos que algo da parte de Deus, que ele cresça, que ele desenvolva, que ele venha prosperar. Sabe, o seu papel aqui, o nosso papel é de investir naquilo que Deus nos deu, é de acreditar naquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas, é de ensinar e proporcionar às pessoas realmente o conhecimento com sabedoria. Aleluia! As oportunidades foram iguais para ambas. Mas nós vamos ver então aqui uma diferença muito grande entre uma mulher e a outra. As duas mulheres tinham condições iguais, as mesmas condições, as duas engravidaram. E eu não quero falar aqui da vida que essas mulheres tinham, porque nós não queremos falar de pessoas, nós queremos falar de princípios. Amém? São princípios, aleluia, glórias ao Senhor. Sabe, todos receberam oportunidades. Todos nós temos oportunidades. Para uns, essas oportunidades são fáceis, para outros são mais difíceis, mas todos nós temos oportunidades. Todos nós. Desde o dia que você teve um encontro com Deus, que você se rendeu ao Senhor, a sua vida foi transformada, até hoje você caminha numa estrada onde as oportunidades de Deus vêm se abrindo para você. Elas se abrem para você, se escancaram para você todos os dias. Sabe, a oportunidade de você estar numa célula, oportunidade de você congregar, oportunidade de você servir, oportunidade de você aprender, a oportunidade de você contribuir. Todos nós temos essa oportunidade, mas nem todos tomam essas oportunidades. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que Deus dá oportunidade a todos. Diga para o teu vizinho: Deus dá oportunidades a todos. Aleluia. Então a questão é que é o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu. O que nós estamos fazendo? Alguns valorizam a oportunidade e outros desprezam. Aqui nós encontramos então 2 tipos de líderes: o que abraça, que protege, que nutre, que investe, mas o outro tipo que sufoca a oportunidade que Deus lhe concedeu. Sabe, tem pessoas que é como essa segunda mulher, ela deita sobre a oportunidade que Deus deu para ela e sufoca e mata o plano de Deus, a vontade de Deus na sua vida. E às vezes
as pessoas ficam perguntando, por que não aconteceu? Por que não cresceu? Por que não vingou? E eu quero então falar com você que essas duas mulheres vão ensinar lições muito fortes para a nossa vida ministerial, para o chamado de Deus para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, o líder mata o propósito de Deus na sua vida, mata a sua liderança quando ele perde a capacidade de ouvir. Capacidade de ouvir. Irmãos, antes dessa criança ter morrido, certamente ela deve ter pelo menos feito algum barulho, mas a mãe, incrivelmente, não ouviu. Ela não ouviu. O líder tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e para ouvir o choro de quem está do seu lado, de ver a necessidade, de recorrer até essa pessoa. Você se tornou alguém que foi chamado por Deus e recebeu a oportunidade de Deus, porque um dia você ouviu a voz do Senhor. Quantos aqui ouviram a voz do Senhor? Aleluia! Então foi o dia do seu chamado, o dia que você foi escolhido, o dia que Deus traçou algo para a sua vida e trouxe você para cumprir aquilo que Ele já havia pré-determinado. Mas muitos, depois de abraçarem, sabe, o propósito de Deus para a sua vida, eles perdem a capacidade de continuar ouvindo. Mas nós temos que aprender, irmãos, a ouvir o Senhor e ouvir as demandas, sabe, do nosso ministério. Nós temos que estar preparados para fazer aquilo que o momento requer de nós. A Bíblia diz que nos dias de Eli, as palavras do Senhor eram muito raras. 1 Samuel 3:1 diz: entretanto o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Amados, não é que Deus não falasse. Na verdade é que Eli havia perdido a capacidade de ouvir. Deus está falando conosco em todo o tempo, usando irmãos, usando a palavra, ouvindo um louvor. Deus está falando constantemente. E como ali Eli não ouvia a voz de Deus, ele não tinha palavra para dar ao povo. E nós ficamos tristes quando alguém abandona a liderança, ou quando um pastor, até mesmo um pastor, sai do ministério, abre mão daquilo que Deus concedeu. Olha quanto tempo, quanto desperdício. Mas a palavra de Deus é clara e nós temos que ouvir o que o Senhor está falando conosco. 1 Timóteo 3, de 1 a 7 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Sabe, você ter uma família, você pode ter uma família até mesmo destruída, mas você pode governar bem uma empresa. Você pode realmente ser alguém bem sucedido. Mas na obra de Deus, aquilo que você recebe de Deus, se você não cuida, se você não continua ouvindo de Deus, você não irá conseguir conduzir aquilo que Deus colocou na tua mão. Precisamos ouvir o Senhor constantemente. Diga aleluia. Então, amados, quando você não está alinhado com Deus, ouvindo de Deus, a sua oração não flui. Você não obtém palavra de Deus. Nós temos que estar constantemente ouvindo a voz do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Então, a obra de Deus significa o quê? Serviço de Deus. Servir a Deus. A diferença entre um membro, sabe, de igreja e alguém que tem um chamado, que sabe, conhece o seu propósito, está no sentido do grau de comprometimento com o reino de Deus.
Essa é a diferença. O membro comum pode estar até envolvido, mas aquele que tem o propósito de Deus, que sabe por qual motivo ele foi trazido à existência, ele está comprometido com o crescimento do reino de Deus. De avançar em Deus, diga aleluia. Sabe, um membro contribui com a sua presença, mas o obreiro ou aquele que tem o propósito de Deus na sua vida contribui com o seu trabalho. Seu trabalho está envolvido totalmente. Jesus disse: a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá também. Então, exige-se muito mais daqueles que têm um propósito de Deus, que têm uma visão daquilo que Deus tem para a sua vida, do que dos membros. Por que isso? Porque aquele que tem o propósito de Deus na sua vida, ele serve de referencial para os demais. Nós estamos numa convenção, porque nós queremos tornar tudo isso algo como um acordo. Nós vamos viver dessa maneira em nome de Jesus. Diga glórias ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, onde não há disposição, sabe, onde não há boa vontade, também não há resultados. Não é que nós vivemos apenas pelo resultado, mas o resultado tem que fazer parte daquilo que nós estamos buscando, que nós estamos investindo, que nós estamos ali ensinando, trabalhando. Aquele que está indisposto é sempre o quê? Vagaroso, ele é sempre descuidado, ele é negligente. E aquela mãe foi negligente com o próprio filho. Teve a oportunidade de gerar o filho, gerou o filho. Mas essa oportunidade ela não investiu para ver esse filho crescer, para ver esse filho realmente avançar e ir muito mais além do que ela. Se não for para ser bem feito, é melhor não fazer. Queridos, tudo que fazermos para Deus deve ter a marca da excelência, não da negligência. Diga aleluia. Deve haver no coração de todo aquele que tem um propósito de Deus para a sua vida, a disposição de gastar-se completamente na obra de Deus. Aleluia. Sabe, aquela mulher, infelizmente, dormiu mais do que a criança. Dormiu mais que o bebê. Ela não quis ter o desgaste da maternidade. Ela não quis pagar o preço para isso. 2 Coríntios 12:15 diz assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Ou seja, você está aberto, você realmente se abriu para fazer algo em prol de alguém, de investir, de cuidar, de levar a um crescimento. Além da disposição, não pode faltar disponibilidade. Nós temos que ter essa disponibilidade. Sabe, trabalhar para Deus, irmãos, não pode ser um hobby, não pode ser um passatempo, não pode ter uma distração, mas tem que ser uma prioridade na sua vida. Aleluia! A pessoa que tem um propósito de Deus para a sua vida deve estar sempre disponível para Deus. A expressão eis-me aqui significa aqui estou pronto para atender. Eu estou aqui pronto para atender. Então a presença daquele que tem um propósito de Deus na sua vida, um propósito de Deus na sua vida, ele está no culto, sabe, ele está presente, ele está compondo, ele está ali fazendo parte daquela obra. Então, quando Paulo disse ao seu discípulo Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, significa o quê? Procura estar sempre disponível para Deus. Esse é o significado. Estar aprovado aqui é você estar sempre disponível para Deus. Ou seja, nenhuma outra ocupação terrena pode privar você desta responsabilidade. Você não troca qualquer outra coisa para não estar no culto. Você está numa reunião, você está onde tem comunhão. Aleluia! Estar disponível para Deus implica pontualidade naquilo que Deus te chamou para fazer. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, Deus quer o melhor do seu tempo. Então, reserve um tempo para Deus, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Diga aleluia. Diga para o teu vizinho: não deixe a criança morrer.
Essa criança são os dons que você recebeu de Deus. É o ministério que Deus liberou sobre a sua vida. É a capacitação que Deus colocou em você. Não deixe morrer, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Segunda coisa, a pessoa que tem um propósito de Deus para a sua vida, para a sua liderança, para o seu chamado, né? Ela mata tudo isso quando ela perde a capacidade de enxergar. Primeiro ela perde a capacidade de ouvir, depois vem a capacidade de enxergar. Veja, as duas mulheres geraram, mas uma matou. A parte mais difícil ou mais fácil, na verdade a parte mais fácil é a parte da gestação. Porque são 9 meses. Um tempo vai terminar a gestação. Porque quando a criança está no ventre, a criança vai aonde a mãe vai. Sim ou não? Ela come o que a mãe come. A criança dorme quando a mãe dorme. Então é a parte mais fácil. Mas depois que nasce, você só dorme depois que a criança dorme. A mãe só pode comer o que a criança come. Por causa do quê? Do leite materno. E aí então a mãe só vai aonde a criança pode ir também. O problema aqui não é gerar. O problema não é gerar. Gerar é fácil, o difícil é você cuidar daquilo que você gerou. Difícil é você cuidar dessas vidas agora. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Por que a criança morreu? Porque a mulher dormiu muito. Dormiu mais do que a criança. Muitos líderes, muitas pessoas que têm o propósito de Deus ou recebeu o propósito de Deus estão dormindo. Estão deitando-se sobre o seu chamado, sobre a sua liderança, por isso mesmo que não flui, por isso mesmo que está sufocando aquilo que Deus concedeu, aquilo que Deus liberou. Muitas coisas acontecem enquanto estamos dormindo, por isso que a Bíblia fala tanto de estar alerta e vigilante. Olha o que diz Mateus 13, 24, 25. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Muitas vezes, enquanto você cochila, o inimigo está lançando uma erva daninha no seu chamado, no seu propósito. E a Bíblia diz que temos que ser rápidos, porque o inimigo trabalha rápido. Mateus 13, 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Sabe por que muitas pessoas se perdem no processo de consolidação? Porque o líder dormiu no ponto. Porque aquele que gerou, dormiu no ponto. Ele evangelizou, levou para o encontro, plantou a semente e foi dormir. Foi dormir. E enquanto ele dormia, vieram que as aves do céu e roubaram a semente. Irmão, quando um contato chega, sabe, lá no seu WhatsApp, tem que ser rápido. Todo culto eu fico observando. Quem chegou? Se tem alguém diferente. Dias atrás, eu percebi que chegou uma família, sentou ali atrás, no culto da manhã. Segundo domingo, a mesma coisa. E eu percebi que ninguém chegou. Eu falei, se domingo que vem estiver aqui, porque às vezes não dá tempo de eu sair daqui e ir até a pessoa, que às vezes ela sai mais rápido. O terceiro domingo, eu já desci já com os olhos ali. Eu vi a família, eu falei, agora. Tem que ser agora. Aí perguntei, e aí, primeira vez? Mas eu sabia que não era a primeira vez. Não, já é a terceira vez. Ah, vocês moram aonde e tal, aquela conversinha, sabe? Mora onde? Moro aqui no Panorama. Ah, que legal. Eu moro no Parque das Fontes, pertinho. Olha, sábado vai ter célula. Pega meu contato. Nós temos que estar atentos, irmãos. Temos que estar atentos. Se você tem um propósito de Deus na sua vida, você tem que estar atento realmente a liberar algo na vida das pessoas. Diga aleluia. Temos que ser rápidos em nome de Jesus. Amém? Então, o seu ministério vai avançar quando você passar a enxergar as coisas que Deus tem colocado diante de você. Diga glória a Deus.
Aleluias, glórias ao Senhor. Sabe, muitas vezes porque você está dormindo mais do que deveria, sabe, as coisas não avançam, não acontecem, porque você para de enxergar. Assim como aquela criança, a mãe ali que dorme a noite toda, nem se lembra do filho que amamenta. E tem muitas pessoas que no seu ministério morrem por causa do quê? Do excesso da delegação. Vai delegando, irmãos, coisas importantes a gente delega, mas coisas muito importantes você mais mesmo faz. Quinta-feira agora eu encerrei Casa de Paz, 2 casas de paz. Aí eu falei, bom, desafio, né? Para a igreja. Nós abrimos 32 casas de paz aqui nesse período. Nós encerramos quinta-feira agora. Aí como estava fazendo uma de quarta, outra de quinta-feira, eu falei, vamos, estava na mesma lição, vamos encerrar juntos. Nesse dia teve bolo, teve o comelã, só não teve pudim de leite lá no final. Né? A Thales não estava lá para levar. Então, mas foi algo assim, ao desafio do batismo, e das 6 pessoas que estão fazendo parte, 3 vão se batizar. Então você tem que realmente estar ouvindo de Deus, tem que estar enxergando a oportunidade para que as coisas aconteçam. Diga glórias ao Senhor. Filho a gente não delega. Ah, você gerou um filho. Ah, você cuida aí para mim, fica um dia na casa da avó, um dia não sei aonde. Você não delega isso. É você que cuida. Então quando você gera um filho espiritual, você que tem que cuidar dele. Você vai acompanhar essa pessoa em nome de Jesus. Diga glórias ao Senhor. Então liderança é como filho. E filho dá trabalho. Dá trabalho que vem, não apenas quando vem a luz, mas quando começa todo o processo. Todo o processo de educação. E às vezes não termina nunca. Agora veja a atitude da verdadeira mãe daquele filho vivo. 1 Reis 3:21 diz assim: levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Veja, quando a mãe se levanta para dar de mamar, normalmente quando a criança chora. Só que a criança estava morta, mas ela sabia a hora exata de amamentá-la, de alimentá-la. Então veja o coração dessa mãe. Veja a atitude dessa mãe. Ela acordou sem que a criança chorasse. Por quê? Porque ela tinha um encargo verdadeiro. Sabe, a sua liderança, o propósito que Deus colocou na sua vida, sabe, será forte à medida que você tiver a disposição de abrir mão do seu descanso para alimentar o que Deus entregou nas suas mãos. Aleluia, glórias ao Senhor. Amém, amados? E terceiro lugar, a pessoa que recebeu um propósito de Deus, que tem uma direção de Deus para a sua vida, mata a sua liderança quando perde a sensibilidade. Primeira coisa que leva você a matar o seu ministério, ou o seu chamado, é quando você deixa de ouvir, quando você para de enxergar e quando você perde a sensibilidade. O líder mata a sua liderança quando ele se torna incapaz de perceber o que está acontecendo perto dele. Sabe, muitas vezes Deus está movendo e ele não percebe. E muitas vezes Deus parou e ele continua se movendo. Ele não está em sincronia com Deus. Não percebe o que Deus está fazendo e deixando de fazer. Ele está tão sonolento que quando ele de repente acorda, a criança está morta. A liderança morreu. Sabe, o ministério morreu. Essa primeira mulher não queria ter matado o seu filho, não. Ela não queria matar. Muitas pessoas no ministério não querem matar. Ela matou o filho sem querer, mas matou o filho por descuido. Ela não queria, mas por descuido. Ela sem querer tirou a vida do próprio filho. Acabou com o seu próprio ministério. Muitas vezes, queridos, o próprio líder por descuido sufoca, sabe? E mata a sua liderança, mata o seu ministério que Deus colocou nas suas mãos. Por isso, nós não podemos de maneira alguma descuidar. Não podemos. Temos que ser zelosos naquilo que Deus nos confiou. Romanos 12:11 diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor.
Aquela mulher não queria matar o filho, mas matou. Ela matou. E o erro daquela mulher não foi apenas matar o filho, mas querer também o filho, sabe, que era da outra mulher, o que estava vivo. Ela matou dela e queria o filho da outra. O problema daquele que não consegue, sabe, romper na sua liderança, no seu ministério, é começar a cobiçar, a querer aquilo que não é dele, que não pertence a ele. Eu falo isso porque aquela mulher não queria o filho da outra mulher. Por quê? Porque ela não sabia cuidar de filho. Ela não sabia. Ela ia acabar matando também a outra criança. E você vai ver comigo aqui que ela não queria o filho da outra mulher. Porque lá na frente, ela mesmo manda matar, manda separar, cortar ao meio aquela criança. Quando Salomão ali deu a sentença. 1 Reis 3, 23 a 26 diz assim: então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e teu é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem o seu, nem para mim nem para você, seja dividido. Isso nos mostra o quê? Que ela não queria a criança. Ela só queria o que era da outra. E muitas vezes, sabe, para essa questão de inveja, o que a Bíblia chama isso de inveja. A inveja é a pessoa querer o que o outro tem. Apenas por querer. Ela deseja ter o que o outro tem, mas não vai cuidar daquilo que não é dela. Tanto faz. Se perder, se morrer. E essa mulher então falou o quê? Nem meu e nem seu. Nem para mim, nem para você. Porque ela já havia perdido o próprio filho. Sabe, como pessoas, como irmãos, como filhos de Deus, que tem um propósito de Deus para a sua vida, não podemos ter essa atitude em relação às ovelhas. Às vezes pode acontecer que uma pessoa está na sua célula e ela não se adaptou. Talvez pelo tipo de pessoas que estão ali. A pessoa fala: não está se adaptando. Libere ela. Procure outro líder que você perceba que tem outra característica que seja mais semelhante àquela pessoa. Ou um grupo de pessoas que ela vai se adaptar melhor. Ah, nem meu nem seu, então vai embora da igreja. Essa não é atitude. Quem gera, cuida. Quem não gera, o que faz? Pode ir embora, tanto faz. Não é? Essa não é a atitude daquele que tem uma sensibilidade em Deus. Nós somos uma igreja. Nós somos um povo. Nós temos um propósito. Nós temos algo para construir, para estabelecer. Nós temos uma obra que Deus chamou para nós fazermos esses dias. Então, se não foi você que gerou, porque às vezes o discipulador que conquistou alguém, ganhou alguém, ele manda então para o líder: vai para a célula tal. E esse líder então também não faz muito caso, porque não foi ele que gerou. Sabe, você não tem o direito de abrir mão de algo que Deus deu para você através de outra pessoa. Não foi você que gerou, mas você foi incumbido de uma responsabilidade para cuidar daquela pessoa, daquela ovelha. Então não abra mão dela. Esteja à volta dela em nome de Jesus. Diga aleluia. Você não deve ter o coração dessa segunda mulher, nem meu e nem seu. Amém? Glória a Deus. Esse não pode ser o espírito de alguém que tem um chamado de Deus, que tem um propósito de Deus para a sua vida. Nós vamos sempre dar o que é melhor para essa ovelha, para essa vida que Deus colocou na sua vida. Se ela pode estar na rede de outro, na igreja de outro, isso que importa.
é o reino de Deus. Diga aleluia. Nós somos uma única igreja. Nós remamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo trem. Estamos num vagão diferente. Aqui tem a rede de jovens, a rede de família. Amém? Tem a igreja Água Viva em Rio Grande da Serra. Tem lá em São Bernardo. Tem lá em Suzano. Tem lá em Cidade Tiradentes. Amém? Se eu esqueci de algum que não está aqui, perdoa. Mas estamos no mesmo trem. Mas talvez em vagões diferentes. Diga aleluia. Amém? Talvez estamos num discipulado, mas em células diferentes. São vagões diferentes. Mas estamos indo para o mesmo lugar. Para cumprir o mesmo propósito em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Sabe, quem não gerou não se importa de deixar morrer. Foi o que aconteceu com essa segunda mulher. Mas Deus está nos chamando nesses dias para acelerar. Para acelerar com esse propósito de não perder ninguém, de não deixar o ministério morrer, de não deixar os dons e talentos que Deus colocou na sua vida morrer. Você tem que ensinar alguém aquilo que Deus te deu. Você tem que realmente compartilhar com alguém aquilo que você recebeu do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Quem gera fica com o coração partido quando perde alguém. É verdade ou não é? Ah, fulano saiu. Quem gerou vai sentir. Quem não gerou, fala, não estava fazendo nada mesmo. Nós precisamos ter o mesmo DNA. Sabe? Porque você sofre tanto para gerar. E às vezes tem alguém que não dá importância, até tira essa pessoa. Mas nós não somos desses. Nós somos um povo que ama as vidas. Diga aleluia. Glórias ao Senhor. Amados, nós não podemos perder a sensibilidade. Nós não podemos perder o sentido que Deus colocou nas nossas vidas para ter um ministério. Deus te chamou, Deus usou alguém para levantar você também. Alguém cuidou de você. Alguém levou você ou trouxe você até aqui para cumprir um propósito de Deus. Vai chegar o momento que você vai começar a caminhar e vai gerar outros também. Você não pode deixar de ouvir, não pode deixar de enxergar e não pode perder a sua sensibilidade que Deus colocou no teu coração. Para que você não permita que o seu ministério, o seu chamado venha morrer em nome de Jesus. Sabe, a liderança vai exigir de você condições que às vezes você não tem. O pastor Lucas falou aqui a respeito de Moisés. Vai exigir de você habilidade que você não tem. Mas sabe de uma coisa, Deus vai te dar condições, Ele vai te capacitar, sabe, para realmente manter esse ministério. Porque se você não sabe, Deus vai te dar capacidade. Nosso Deus é poderoso para nos capacitar. E Ele vai te capacitar em nome de Jesus. Assim como Ele faz o leite jorrar, sabe, no peito da mãe, Ele vai fazer jorrar em você também uma capacidade que você não tinha antes. Para alimentar, para manter e para fazer alguém crescer em Deus, em nome de Jesus. Sabe qual é o final da história? A verdadeira mãe é quem vai ficar com o filho. Aquilo que Deus te deu, ninguém pode tirar. Salomão disse o seguinte: dê a criança para ela. Dê a criança para ela. Ela amamentou quando podia e quando não estava mais em seus braços, ela ainda desejou que a criança vivesse. Não separe, não divida. Dê para ela. Ela preferiu que o filho estivesse com a outra mulher, mas não queria vê-lo morto. Sabe por que muitas vezes as pessoas não avançam? Porque não tem um coração. Fica pensando no seu, no eu. E aquilo que a gente tem no coração é que sai da nossa boca. Aquela mulher declarou vida. Quando ela falou dê o filho para outra mulher, ela estava declarando vida. Ela estava ali para produzir vida. Aquela pessoa que não tem um coração naquilo que Deus deu para ela, não pensa na vida. Ela pensa em morte, em perda, em separação. O que sai da nossa boca é a realidade que nós vamos ter. A sentença do rei foi exatamente igual. Veja o que ele disse para a mãe:
1 Reis 3:26. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Agora veja qual foi a sentença do rei. Então respondeu o rei: Dai-a primeiro o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, aquilo que Deus colocou para você, aquilo que Deus já determinou para a sua vida, como diz lá no Salmo 139:16, que Deus já escreveu e já determinou tudo a seu respeito, o que Deus já projetou para você, nada e ninguém vai tirar de você, porque o nosso juiz é o Senhor Deus, Ele julga todas as coisas. Pode parecer que você está perdendo alguma coisa, mas pode ter certeza, é melhor o fim das coisas do que o início delas. Sabe, no seu ministério, no seu chamado, será exatamente aquilo que você fala. No final, a sua liderança será do jeito que você fala. E assim foi. Essa mãe, ela declarou: eu quero esse menino vivo. E Deus retribuiu para ela vivo, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos hoje numa convenção. E essa convenção fala de um acordo. O nosso acordo hoje: não vamos deixar o ministério morrer, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Aleluia. Pedro, depois que ele negou Jesus por 3 vezes, talvez ele pensou: acabou meu ministério. Acabou. Morreu. Eu matei o meu ministério. Quando eu falei 3 vezes, neguei 3 vezes que não conhecia Jesus, que nunca havia andado com Ele. Mas Jesus, incrivelmente, Ele manda um recado depois. Ele falou assim: fale para os discípulos me encontrarem. Fale para os discípulos e a Pedro. Ele não mencionou o nome de Bartimeu, não mencionou o nome de Tiago, mas falou a Pedro. Talvez você tenha chegado aqui e pensado: eu vou participar dessa convenção. Eu vou ouvir o que será falado, será dito naquele lugar. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã: seu ministério não acabou. É tempo de você se posicionar. É tempo de você retomar. Como eu vi a frase aqui que os irmãos colocaram no foguete. Foguete, depois que é lançado, ele não pode voltar, não tem marcha ré. Você só tem que colocar combustível. E como você coloca combustível? É ouvindo o Senhor, é enxergando aquilo que Deus está fazendo e tendo sensibilidade para continuar no propósito de Deus para a sua vida. Por isso, nessa manhã, quero que você fale com o Senhor e diga para o Senhor: Senhor, eu não quero matar o meu chamado, não quero matar o propósito de Deus, do Senhor na minha vida, mas eu quero seguir. Eu preciso ter a capacidade de ouvir do Senhor, de enxergar o que o Senhor está fazendo e de ter sensibilidade para não matar esse ministério, para não matar o propósito do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Amém. Aleluia, glórias ao Senhor. Fale com o Senhor. Talvez você parou em algum momento você pensou em desistir, em algum momento você dormiu, em algum momento você não despertou, e você deu espaço para o inimigo lançar ou roubar a semente que Deus plantou no seu coração. Mas aquilo que Deus já determinou para a sua vida, o inimigo não tem poder de tirar de você. Por isso, em nome de Jesus, você foi chamado para esta geração, e é nesta geração que você fará a diferença, em nome de Jesus. É tempo de você pedir ao Espírito Santo para mostrar para você onde retornar.
A Bíblia diz em Apocalipse, a igreja de Esmirna: lembra-te de onde caíste, retorna lá, recomece. É tempo de você retomar o que Deus já começou na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias ao Senhor. Saiba, a palavra de Deus diz: melhor é o fim das coisas do que o início delas. O melhor está por vir na sua vida. Jovem, o que Deus estabeleceu para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus, em qualquer área da sua vida, porque Deus, a palavra de Deus é para o homem todo, não é apenas para uma parte, mas é para o todo. É para a sua vida emocional, espiritual, sentimental, material, ministerial. Que Deus quer de você, que você não deixe o que Ele plantou em você morrer, mas que você se levante, você se posicione em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Eu quero que você nesse momento